E aí, senhores, professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo do IAP. Vamos conversar aqui nessa estrutura que eu montei para vocês, das principais dicas para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O edital de Direito Administrativo, ele vem um edital interessante, vai cobrar Direito Administrativo de maneira robusta. Então, eu não vou conseguir aqui tratar de todo o conteúdo programático, porque aqui é só um viés de conceder para vocês dicas principais para que vocês consigam assim visualizar quais são os principais assuntos, o que está sendo mais cobrado. Então, eu montei essa estrutura dessa aula para a gente ter um diálogo, uma conversa simples sobre os principais temas que eventualmente serão cobrados na nossa prova aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, certo? Quem eventualmente tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, vai lá no Instagram, @professor_Tiago Nóbrega, que a gente troca uma ideia e a gente conversa sobre eventuais dúvidas que assim você tenha. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Olha só. Eu selecionei aqui para vocês os principais temas, os principais assuntos do conteúdo do edital que eu reputo relevante para que a Fundação Getúlio Vargas assim cobre na nossa prova. Princípios da administração pública, o regime jurídico administrativo, essa primeira parte está caindo demais em prova de concurso e é um assunto preferido pela banca, pela FGV. Toma cuidado também com a organização da administração pública, principalmente depois da Lei 13.303, que criou uma nova estrutura das empresas públicas e das sociedades de economia mista, certo? Essa estrutura aqui alterou a organização da administração pública, trazendo novos assuntos, e a Fundação Getúlio Vargas já vem cobrando isso, certo? Essa lei é de 2016, então trouxe coisas novas que precisam ser estudadas. A lei de improbidade administrativa, que sempre está caindo em prova de concurso, hoje as bancas estão preferindo e cobrando muito a lei de improbidade administrativa e a gente não pode deixar de estudá-la. Os atos administrativos, que é o assunto preferido hoje das bancas, contratos administrativos e licitação pública. Essa é a estrutura aqui dos assuntos que eu reputo mais relevantes para fins de estudo para essa nossa prova do Tribunal de Justiça do Ceará. Tranquilo? Vamos aqui conversar primeiro sobre os princípios da administração pública. E ao fazê-lo, eu queria deixar aqui para vocês apenas uma estrutura básica. Não dá, no tempo que eu disponho, de conversar sobre o conteúdo completo. Para aquele que precisa aumentar o conhecimento, fazer um alicerce, fazer um fundamento maior em direito administrativo, você pode ir na página do IAP Online, que tem um curso base de direito administrativo, que eu abordo esses pontos de maneira bem mais profunda, bem mais complexa, e eu quero aqui com vocês apenas fazer uma bela de uma revisão. Olha só o que acontece aqui. Nós temos na estrutura da administração pública, certo? O regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo, ele tem duas estruturas principais. Nós temos os princípios expressos e nós temos os princípios implícitos. Os princípios conceituados como os princípios expressos, eles são assim porque você consegue identificá-los, você consegue lê-los aqui na estrutura da Constituição. Eles estão lá no artigo 37, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses daqui são os princípios expressos da administração pública, certo? Os princípios implícitos têm vários, mas os que são estruturalmente relevantes: supremacia do interesse público e indisponibilidade também do interesse público. Tranquilo? Essa é a nossa estrutura que nós temos de princípios da administração pública.
O que é interessante verificar é que esses princípios expressos aqui, eles possuem um conteúdo extremamente denso e complexo e que os tribunais estão discutindo muito sobre a incidência deles. Olha aqui com relação ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem duas visualizações. Nós temos a legalidade para o direito privado, certo? Que no direito privado ele está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que é todos os direitos e obrigações eles serão criados por lei e somente por ela. Não pode um decreto ou um ato administrativo criar direitos e obrigações. Isso para iniciativa privada. No direito administrativo, no direito público, certo? O princípio da legalidade ele está previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. E aqui significa o seguinte, olha só. A legalidade para a iniciativa privada, para o direito privado, significa que você pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Já para a administração pública, a legalidade significa uma restrição de conduta. Isto porque o servidor, o gestor público, o órgão público, ele somente poderá agir nos casos autorizados pela legislação. Somente nesses casos é que poderá, de fato, aqui, ele agir. Então, ele precisa de uma autorização legal. Tranquilo? Beleza? Esse aqui é o nosso princípio da legalidade, certo? E o que eu queria que vocês prestassem atenção como observação é o danado do decreto autônomo. Porque o decreto autônomo ele está sendo muito utilizado na estrutura da administração pública federal hoje. E sempre quando é cobrado, ele cai muito em prova de concurso. Olha só, o decreto autônomo é uma prerrogativa do presidente da República, previsto no artigo 84 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade dele utilizar o decreto em duas oportunidades. Extinção de cargo público vago ou reestruturação da administração quando não implicar aumento de despesa, tampouco criação ou extinção de órgão público. É essa a estrutura que nós temos aqui, certo? Do decreto autônomo. Toma cuidado com isso, que isso vai ser cobrado, certo? Isso está sendo cobrado, isso está sendo muito utilizado, e isso aí está abrindo um pouco os olhos das bancas, certo? Sobre esse tema. Toma cuidado com isso. Estrutura básica do princípio da legalidade. O segundo princípio expresso, que é o princípio da impessoalidade, esse princípio ele tem uma conotação, ele tem um conteúdo muito simples, que é fazer com que a administração pública ela não crie qualquer tipo de discriminação entre os administrados. Eu não posso nem beneficiar os meus amigos, nem tampouco prejudicar os meus inimigos. A administração tem que atuar de maneira imparcial. Essa é a estrutura do princípio da impessoalidade. É essa a ideia por trás do princípio da impessoalidade. É isso que ela vai buscar. É isso que ela, sim, vai fazer. Tranquilo? Beleza? Então, o princípio da impessoalidade, ele tem várias derivações. Deixa eu apagar essa parte aqui para colocar essas derivações do princípio da impessoalidade aqui para vocês, certo? E aí vocês vão fazer as anotações. Deixa eu só corrigir aqui. Olha só, impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele tem como derivação o seguinte. Primeira dimensão do princípio da impessoalidade é o princípio da isonomia, que é tratar todo mundo de maneira igual. Tratar exatamente todo mundo de maneira igual. Eu não posso criar qualquer tipo de desequilíbrio, qualquer tipo de distinção. Isso que eu estou falando para vocês é chamado de isonomia formal.
tratar todo mundo igual perante a lei. Então, eu não posso criar desequilíbrios, eu não posso criar qualquer tipo de distinção, seja com relação a sexo, a gênero, a naturalidade, enfim, eu não posso criar qualquer tipo de discriminação. A segunda acepção que nós temos da isonomia é a isonomia material. A isonomia material, por sua vez, é justamente uma determinação direcionada para que a administração pública ela crie desequilíbrios quando eles são justificáveis. Então, eu vou desequilibrar a relação quando existe possibilidade para tanto. Esse desequilíbrio, assim, é somente quando possível, quando a legislação permite. Exemplo, reserva de vaga para pessoas com deficiência. A prioridade de contratação de microempresa e empresa de pequeno porte na licitação. Isso são, todas elas são desequilíbrios permitidos pela legislação. E hoje nós temos uma nova, que é a isonomia como reconhecimento racial, que está na ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, número 41 do STF. Isso aqui é tratando da reserva de vagas dos candidatos negros e pardos, certo? Reserva de vaga em concurso público. O STF disse que era constitucional para justamente fazer a proteção dos candidatos negros e dos candidatos pardos. Tranquilo aqui? Beleza? Deixa eu só fazer uma última ponderação. Essa ponderação que eu acho extremamente relevante, que é com relação à isonomia formal e a situação da tatuagem. É uma situação nova, uma situação que o STF decidiu há pouco tempo. A situação da tatuagem, ela é da seguinte maneira. O STF entendeu que os concursos públicos não podem criar discriminações entre candidatos que ostentem, que possuam tatuagem. Porque sendo tatuagem marca de personalidade, sendo uma tatuagem uma marca de personalidade, então significa dizer que não poderá, nesse caso, certo, a pessoa que tenha tatuagem ser discriminada com relação a concursos públicos. Então, nessa situação específica, aquele que tem tatuagem ele não pode ser reprovado simplesmente por ostentar uma tatuagem, porque violaria o princípio da isonomia formal. Contudo, o STF foi mais à frente e disse, olha, a participação desse candidato em concurso público ela poderá ser restringida apenas e tão somente quando a tatuagem que ele possua viole valores fundamentais. Tranquilo? Beleza? Segundo ponto que nós temos aqui da impessoalidade é a finalidade, que é a proteção do interesse público. Terceira situação é a imputação volitiva. Quarta situação, regras de impedimento e suspeição. E 5, exemplos de impessoalidade. São eles: precatório, concurso público, licitação. Todas essas situações aqui são exemplos de aplicação do princípio da impessoalidade. Tranquilo? Beleza. Legalidade foi, impessoalidade foi, moralidade. Moralidade é muito simples, não tem qualquer ponderação extensiva com relação ao princípio da moralidade. É apenas uma determinação que o servidor ele paute sua conduta nos parâmetros de honestidade, decoro e boa-fé. O que é curioso aqui nessa estrutura, que o servidor se comporte, ou ele se porte, ele faça com que sua maneira de agir seja honesta, é que ele, o servidor público, ele precisa se comportar dessa maneira, porque caso contrário, o ato praticado por ele caracterizará possivelmente uma improbidade administrativa, e ele responderá por uma improbidade, ou seja, a violação do princípio da moralidade poderá acarretar uma improbidade administrativa. Tranquilo? E outro problema que nós temos do princípio da moralidade é que esse princípio da moralidade aqui, ele tem carga jurídica. Ou seja,
eu preciso preencher a definição da moralidade com algo que direcione a proteção do patrimônio público ou a proteção do interesse público. É essa a ideia central daqui do princípio da moralidade, certo? É essa a ideia central do princípio da moralidade. Eu preciso, de fato, aqui de uma avaliação jurídica. Não é o que você acha ou deixa de achar sobre determinada conduta. É se aquela conduta ela está violando o patrimônio público ou o interesse público. A avaliação moral é essa. A avaliação moral, então, tem conteúdo jurídico. Tranquilo? Próximo princípio é o princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade, ele traz duas regras interessantes para a administração pública. A primeira regra é a regra da transparência. É a ideia que a administração pública ela é uma grande casa de vidro, certo? É a ideia da transparência. Ela é uma grande casa de vidro. Então, você tem que enxergar tudo. Você tem que visualizar tudo para que, assim, a sociedade consiga controlar a administração pública. É essa a ideia por trás da publicidade, certo? É a transparência. Pode ser, alguns atos podem ser praticados mediante sigilo? Pode. É uma restrição, é uma exceção, mas é possível. Desde que o ato se relacione à vida privada, certo? Ou intimidade, ou ainda segurança do Estado ou da sociedade. Apenas nessas duas situações é que poderá aqui a administração pública praticar atos cobertos pelo sigilo. Apenas nessas duas situações. E a última consequência da publicidade é dar eficácia aos atos administrativos. Ou seja, gerar seus regulares efeitos. É apenas a partir dessa publicação no Diário Oficial que aqui os atos da administração pública, eles vão gerar seus regulares efeitos. Tranquilo? Beleza, senhores? Último princípio expresso que nós temos dentro da estrutura da administração pública é o princípio da eficiência. O que é interessante aqui com relação a esse princípio é que ele não veio com a Constituição em 88. Ele foi acrescentado por emenda constitucional. A emenda constitucional 19 de 1988. Então, aqui, certo? É possível que a administração pública adote parâmetros de eficiência para que ela consiga se aproximar ao máximo, certo, da iniciativa privada, com relação de metas, com relação à agilidade e à qualidade na prestação do serviço. Então, esse princípio da eficiência ele foi acrescentado em 98 pela emenda constitucional 19 e faz com que a administração pública consiga efetivamente se preocupar com administração gerencial. Ela tem um regime de metas, ela ser eficaz, ela ter qualidade na prestação do serviço. Essa estrutura. Aqui a avaliação demanda, sobretudo, que a administração economize recursos públicos. Mas essa economia ela deve direcionar um resultado positivo. Ou seja, ela não vai apenas ser murrinha. O que é que eu quero dizer com isso? Ela não vai entrar no mar com um sorrisal e sair com um sorrisal intacto. Essa não é a ideia da eficiência para a administração pública. Ela vai gastar menos com o máximo de resultado. Essa é a ideia por trás do princípio da eficiência. A administração gerencial. É isso daqui que nós temos com relação ao princípio da eficiência. Então, nós temos esses 5 princípios básicos, esses 5 princípios estruturais, que são os expressos, que estão no artigo 37 da Constituição Federal. Cuidado aqui nos detalhes com relação a esses princípios, porque as bancas sempre estão cobrando hoje, e é assunto preferido hoje de qualquer banca de concurso, seja FGV, como é esse o nosso concurso, ou FCC, ou Fundação Carlos Chagas, ou FCC ou CESP. Beleza? Tranquilo? E nós temos, além disso, 2 outros princípios, que são os princípios implícitos. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público traduz aquela ideia de que o interesse coletivo, o interesse público, ele se sobrepõe ao interesse individual. Você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir ler essa estrutura, certo? Dentro da Constituição Federal. Mas você vai deduzir a partir de alguns instrumentos como desapropriação, como requisição de bens públicos ou de bens privados para a entidade pública. Então, a supremacia do interesse público você não vai conseguir ler, bem como você não consegue ler
a indisponibilidade, mas você deduz da Constituição Federal. Tranquilo? Essa aqui é a estrutura básica que nós temos de princípios. É só para você fazer uma revisão e eu pontuar aqui com relação a essa ideia do regime jurídico administrativo. Toma cuidado com isso. Beleza? Deixa eu só apagar aqui rápido para a gente partir agora para uma avaliação rápida aqui de organização da administração pública. Senhores, aqui de organização da administração pública, eu vou falar uma revisão rápida e básica, mas eu vou apontar algumas peculiaridades da administração indireta. Na organização da administração pública, você vai ter dois tipos de entidades. Você vai ter as entidades políticas, certo? E você vai ter as entidades administrativas. As entidades políticas, elas nascem através de um tipo de descentralização política, que essa descentralização política, ela acontece por força do desejo da Constituição, através da forma de Estado, que essa forma de Estado, a opção foi a forma federativa, certo? Forma federativa de Estado. E aqui nós temos União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, certo? Que são as entidades da administração direta, certo? Já nas entidades administrativas, elas nascem através de um tipo de descentralização, sendo que essa descentralização é a descentralização administrativa. Que aqui nós vamos gerar as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, certo? Essa estrutura que nós temos aqui, da administração direta e da administração indireta, certo? O que é que nós temos como marco característico das entidades, seja entidade política, seja entidade administrativa? Nós temos duas características primordiais. A primeira característica, certo, é a existência de personalidade jurídica. Isto é, elas têm que ter uma personalidade jurídica. Elas têm que ter direitos e obrigações, responsabilidades próprias, isoladas, um orçamento próprio. Então, cada uma aqui responde nos limites de suas atribuições. Então, elas têm personalidade jurídica, elas são sujeitos de direitos e obrigações. Já ali, a segunda característica é não há hierarquia. É primordial essa segunda característica. Não existe hierarquia entre essas unidades ou entre essas e a administração indireta, certo? Não existe hierarquia. São as duas características fundamentais da descentralização, seja a descentralização política, seja a descentralização administrativa. Essa descentralização aqui que a gente está estudando é chamada a descentralização por outorga, técnica ou por serviços. Isso daqui está sendo muito cobrado pela FGV. Além dessa descentralização administrativa,
por outorga, nós temos mais duas outras, que é a descentralização territorial, que é a criação de território federal, que é uma autarquia territorial, e a descentralização por delegação ou colaboração, que é passar para a iniciativa aqui a execução do serviço público. Então, nós temos essa estrutura utilizada para a criação das entidades da administração indireta, que são essas 4 entidades aqui. Então, nós temos, enquanto entidades da administração pública, nós temos apenas 8 entidades. 4 entidades da administração direta e 4 entidades da administração indireta. Tranquilo? Essa daqui é a descentralização. Na desconcentração, eu vou colocar aqui, a desconcentração ela é criada, a desconcentração, com base em 2 estruturas, certo? 2 características primordiais. Primeiro, não há personalidade jurídica. Veja que essa daqui é justamente um contraponto à primeira característica da descentralização. E a segunda característica aqui, é que existe hierarquia, certo? Existe hierarquia. Tranquilo, senhores? Beleza? Essa estrutura aqui da administração pública, a básica. O que é que eu quero comentar ainda com vocês é sobre a estrutura da Lei 13.303, de 2016. O que fez essa lei? Essa lei era uma lei prometida desde 1988, que ela não tinha sido elaborada, que era estabelecer o Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista. E assim foi feito em 2016, criando uma estrutura peculiar dessas entidades. E aí ela sedimentou algo que a gente discutia no direito administrativo, que é, por exemplo, a empresa pública pluripessoal e a empresa pública unipessoal. Quando você fala da estrutura dessas 2 entidades, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas, o que se deixa mais claro é o seguinte: essas 2 entidades, elas têm uma peculiaridade, que elas são pessoas jurídicas de direito privado. A empresa pública, ela é formada por um capital exclusivamente público e a Sociedade de Economia Mista por capital público e privado. Olha só, quando você fala que a empresa pública, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, os Correios, elas são formadas por capital exclusivamente público, você imagina logo, olha, Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, capital exclusivo da União. Da mesma forma são os Correios. O que é que acontece aí nessa situação? Acontece o seguinte, que essa entidade, quando você tem a participação de apenas uma unidade, você fala que o capital aí, que esse capital é um capital que vai gerar uma empresa pública unipessoal, porque apenas a participação é de uma entidade. E olha o pulo do gato agora que eu quero dizer para vocês prestarem bem atenção. Quando você tem, nessa visualização, uma estrutura, certo? Em que na empresa pública tem a participação de 2 entidades públicas, como por exemplo, a União se juntou ao Estado do Rio Grande do Norte para criar uma empresa pública, veja que o capital ainda é integralmente público, obedecendo à definição da empresa pública. Certo? Então, nessa situação aqui específica, poderá aqui existir a participação no capital da empresa pública de mais de uma entidade pública, de mais de uma entidade da administração pública. Quando você tem a participação na empresa pública do capital de mais de uma entidade, você chama essa empresa pública de empresa pública pluripessoal. Tranquilo? Toma cuidado com isso aí para você não perder questões simples. E outra, essa lei 13.303, ela remodelou a estrutura de licitações para empresa pública e sociedade de economia mista. Show de bola? Beleza? Vamos à frente. O próximo tema que nós temos, deixa eu apagar aqui logo o quadro, é ato administrativo. Você tem como elementos primordiais, elementos essenciais para qualquer tipo de concurso público, primeiro, os requisitos de validade. Isso cai direto em prova de concurso. Você não pode ir para uma prova sem saber
ato administrativo. Você tem que saber porque, olha só, na estrutura da nossa prova, aqui certamente vai cair questão. Pelo menos 2 questões de ato administrativo serão cobradas. E aqui, dentro dessa estrutura, vai cair ou requisito, ou extensão do ato administrativo, ou atributo dos atos administrativos. Os requisitos de validade são esses aqui que está na tela. Olha só, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os requisitos de validade, você tem que tomar cuidado, olha só, para você não confundir os requisitos de validade, deixa eu só mostrar aqui para você, com esses atributos, certo? Os requisitos de validade, eles são diferentes dos atributos do ato administrativo. E as bancas sabem que os alunos confundem muito requisitos com atributos e ela fica trocando definições. Então, os requisitos de validade são eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os atributos: presunção de legitimidade, executoriedade, tipicidade e imperatividade. É essa a nossa estrutura que nós temos de atributos do ato administrativo. Vou voltar aqui para a gente trabalhar os requisitos de validade. Os principais elementos que eu reputo necessário para que você compreenda. O primeiro requisito de validade é a competência. Aquilo que é mais cobrado, é o que mais cai em prova de concurso, é a competência. A competência ela tem uma característica interessante, ela tem 3 características, que é ela ser improrrogável, ela ser indelegável e ela ser irrenunciável, certo? A improrrogabilidade, a irrenunciabilidade. E aí você tem que prestar atenção no que eu vou falar agora para vocês com relação a essas características da competência. Olha só, senhores, nós temos agora a competência. A característica primordial da competência que a gente tem que absorver para fim de prova de concurso é a sua irrenunciabilidade. É o que está previsto aí no artigo 11 da Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo. E essa estrutura da nossa competência, ela fala justamente no artigo 11 que a competência ela é irrenunciável, porque ela deve ser exercida pelos órgãos administrativos e que a lei atribui como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. São situações em que permite-se a delegação, o exercício da competência por outros órgãos, que são eles, delegação e avocação. A competência, ela é o quê? Qual é a definição correta de competência? É o conjunto de atribuições que um órgão ou um servidor ou uma entidade ela tem para executar assim sua missão. Uma universidade federal tem a missão de ensino, educação, a Fundação Nacional do Índio, Proteção e Defesa dos Direitos Indígenas, INSS, Previdência Social e Assistência Social, INCRA, Reforma Agrária. Essas são as competências, as atribuições, certo? As atribuições que nós temos para cada órgão, para cada servidor, para cada entidade da administração pública. Então, cada uma vai exatamente executar aquela missão para a qual ela foi criada, nem mais, nem menos. Tranquilo? É essa atribuição que deverá ser assim executada. O que acontece é que a legislação permite delegação e avocação, tal qual está previsto aqui no artigo 11. E aí vamos para as peculiaridades. Olha só o que nós temos aí no artigo 12 da mesma lei. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, marca com asterisco isso daqui, para eu explicar para vocês o que eu vou dizer daqui a pouquinho. Se não houver impedimento legal, é o quê? É o artigo 13, que a gente vai ver daqui a pouco, as situações de impedimento legal. Delegar parte
Por que delegar parte? Você não pode delegar o todo, porque se delegar o todo, você estaria renunciando. E a lei, no artigo anterior, ela vedou a renúncia. Então, eu só posso delegar parte, e mesmo sendo parte, tem que ser de maneira temporária. Porque se eu delegar parte de maneira definitiva, eu vou estar renunciando a parte. Então, sempre tem que ser parte, certo? Nunca pode ser o todo e sempre tem que ser de maneira temporária. Da competência a outros órgãos ou titulares. Preste atenção aqui, nessa parte que eu vou colocar agora para vocês. Ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, para delegar, eu não preciso ter vínculo de hierarquia. Certo? Eu não preciso ter hierarquia. A delegação ela nasceu na hierarquia, no poder hierárquico, mas hoje eu não preciso dela. Eu não preciso dela para fazer delegação, porque o artigo 12 permitiu justamente a delegação para estruturas que estão fora do seu eixo hierárquico. E aí, no final, ele diz, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Essa é a motivação da delegação. E aí coloca no parágrafo único, disposto neste artigo, aplica-se a delegação de competência dos órgãos colegiados aos seus respectivos presidentes. Tranquilo? Beleza? É o que nós temos aqui de delegação. E aí eu queria que vocês voltassem aqui essa estrutura aqui, ó, se não houver impedimento legal, que é o que a gente vai ver agora. Que é o artigo 13, que é a vedação de delegação. Na vedação de delegação, a lei ela é muito clara, ele fala, olha, não poderão ser objeto de delegação, edição de ato de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Para fim de concurso público, para você memorizar e nunca mais esquecer, é ANOREX. São os atos que não podem ser delegados. Ato normativo, decisão de recurso administrativo e competência exclusiva. São os atos que nós temos aqui como atos que nunca poderão ser objeto de delegação. Tranquilo? Beleza? Vamos à frente. Próximo requisito de validade do ato administrativo é a finalidade. A finalidade é a busca, certo? É a busca aqui pelo interesse público. Então, os institutos jurídicos, a estrutura do direito, do ordenamento jurídico, das estruturas administrativas, elas foram criadas para buscar uma determinada finalidade. Como, por exemplo, a remoção. A remoção ela foi imaginada para realocar força de trabalho. Se eu tenho algum setor que está com poucos servidores, eu faço uma remoção para lá preencher os espaços vagos para que aquele setor não seja assim prejudicado. Tranquilo? É a ideia por trás da finalidade. Então, eu não posso utilizar a remoção para outra finalidade para a qual ela não foi criada. Então, se a remoção ela for utilizada para realocar forças de trabalho, eu não posso utilizá-la para penalizar, aplicar uma penalidade para o servidor. Isso é vedado. Então, aqui a estrutura, e eu quero que você preste bastante atenção, você quer respire agora, ou então, se você quiser, você vá rever isso que eu vou falar para vocês, quantas vezes forem necessárias, porque é o seguinte, esses dois elementos, tanto a competência como a finalidade, eles podem ser violados, eles podem ser maculados. E olha só o que acontece. Nós temos uma estrutura do Estado que você concede aos servidores poderes. Esses poderes são sinônimos de prerrogativas. São as prerrogativas, os poderes que assim é concedido a um determinado servidor. Então, quando ele pega os poderes, certo? Essas prerrogativas, e busca alcançar o interesse público, você está diante do uso regular do poder. É o uso normal, o uso desejado do poder pela administração pública. Mas pode acontecer, certo? Pode acontecer dois tipos de violação. Primeiro, nas prerrogativas, e a segunda no interesse público. A violação nas prerrogativas é quando o agente ele não tem a competência para a prática do ato. Então, ele está abusando o poder que ele tem. E essa modalidade de abuso, ela incide na competência e ela se chama excesso de poder, que é quando o servidor atua com mais poder do que a lei deu a ele, certo? Sendo que tem uma outra violação também, que é a violação no interesse público.
que é quando, apesar dele ter a prerrogativa, ele escolhe um interesse que não é o público, mas um interesse particular, ou seja, ele viola a finalidade. Então, nessa situação, ele está desviando, é desvio de finalidade. O excesso de poder e o desvio de finalidade, eles são espécies do abuso de poder. Então, o abuso de poder acontece ou por excesso de poder ou por desvio de finalidade. O excesso de poder viola o elemento do ato administrativo chamado competência. E o desvio de finalidade viola o elemento do ato administrativo chamado finalidade. Tranquilo? Beleza, né? Toma cuidado com isso aqui para não perder essas questões fáceis. A outra forma que nós temos, o próximo requisito de validade é a forma. A forma é bastante simples também, que a forma ela quer dizer o seguinte: os atos administrativos, eles precisam ser praticados de alguma maneira, de alguma forma. Então, já que eu estou diante da administração pública, os atos administrativos, eles demandam, de fato, uma necessidade de que a administração pública pratique de uma maneira formal, de uma maneira escrita, certo? Mas pode acontecer da própria legislação permitir outras espécies de atos administrativos, como, por exemplo, o ato verbal ou o ato através de sinais. É o silvo do agente de trânsito que determina que você prossiga ou que você pare. É uma placa de pare, ou uma placa de proibido estacionar, uma placa de proibido estacionar e parar. Nessa situação aí, você tem prática de atos administrativos, certo? Por outras maneiras que não é escrita. O semáforo, por exemplo, ali tem uma ordem administrativa. O vermelho pare, o amarelo atenção e o verde prossiga. Nessa situação, se você violar a ordem de parar, pode acontecer da administração pública lhe multar. E lá não vai ter ninguém praticando um ato, não vai ter nenhum servidor público. É tudo uma ordem semafórica que você descumpriu, uma ordem através de sinal. Então a ideia é que a regra é que o ato administrativo ele seja escrito, mas a legislação permite a prática de atos de outras maneiras. Se eventualmente a lei prevê um determinado ato a ser praticado de uma determinada forma, por exemplo, por escrito, e existe uma violação pela administração pública que ela pratica, mas não de maneira escrita, é um vício de forma. O ato poderá ser anulado, certo? O ato poderá ser anulado. Quer ver um exemplo legal para vocês prestarem atenção e conseguirem sedimentar isso que eu estou dizendo para vocês? Processo disciplinar. O processo disciplinar ele tem que ser obrigatoriamente escrito, porque a legislação assim determinou, e que seja assegurado ao servidor ampla defesa e contraditório. Então, eu não posso aqui aplicar uma penalidade a um servidor público se eu não instaurar um processo disciplinar no tempo e no momento adequado. Olha só essa situação. Nós estamos tendo aula aqui, certo? Imagine que eu estou dando essa aula para vocês. Imagine que nós não estamos no IAP, mas nós estamos em uma universidade federal. E eu estou aqui bebendo água e eu tenho um acesso de raiva, de fúria, e pego essa garrafa aqui e quebro a tela do computador. Veja. Isso é uma violação disciplinar? É. Certo? Eu estou na Universidade Federal e eu aqui violei o patrimônio da universidade. Eu vou ter que, além de ressarcir, eu vou ter que responder também disciplinarmente a esse ato que eu cometi. Mas veja o que é interessante sobre esses fatos. Isso está sendo filmado, vocês estão me assistindo, certo? Está sendo filmado, está sendo captado o áudio. Então, quando vocês assistirem esse episódio, ninguém vai duvidar que esse episódio aconteceu. Isso é chamado verdade sabida, certo? É uma verdade incontestável, certo? Eu não vou poder negar que isso aconteceu. Então, nessa situação aqui, será que eu posso aplicar penalidade a um servidor através da estrutura da verdade sabida, sem processo administrativo? A resposta é um redondo não. Mesmo que o servidor confesse, eu tenho que abrir um processo administrativo e assegurar ele ampla defesa e contraditório. Toma cuidado com verdade sabida. Isso, quando cai em concurso, elimina muita gente, certo? Toma cuidado com isso. Próxima estrutura que nós temos é a estrutura do motivo. E a estrutura do motivo, enquanto requisito de validade do ato administrativo, ele quer dizer o seguinte. Ele quer dizer que a administração pública, ela quando vai praticar o ato, ela precisa de algum pressuposto. Ou é um pressuposto de fato, ou ele é um pressuposto de direito. Mas eu preciso de algo que vai me fazer
vai fazer com que a administração se movimente. Então, olha só, acabou de cair uma tempestade enorme na cidade de Natal e levou tudo o asfalto. Quando isso acontece, o que você deve fazer? No caso, você é a administração pública. Choveu, levou o asfalto, então preciso recapear. Então, o motivo aqui foi a chuva. O recapeamento é o objeto, é aquilo que eu estou pretendendo. Então, o motivo é o pressuposto aqui de fato, certo? Sendo que o motivo não só vem dos fatos, ele também vem do direito, que é quando a lei determina que a administração pública vai agir em determinada circunstância. Exemplo, aposentadoria compulsória do servidor público aos 75 anos. Nessa situação, o nosso servidor, certo? O nosso servidor, nessa situação, ele preencheu 75 anos, então ele deve ser aposentado. Nessa situação, o pressuposto foi de direito, que vai autorizar a aposentadoria e posterior vacância do cargo, objeto. Então, nós temos o motivo, pressuposto de fato, e de direito da prática do ato administrativo. Toma cuidado para você não confundir motivo com motivação. A motivação é a exigência de que a administração pública fundamente os seus atos administrativos, que ela diga o porquê está praticando aquele ato, certo? Esse daí é a motivação. E a motivação está aqui no artigo 50 da lei de processo, que é quando a administração pública precisa fundamentar. Veja que ela não precisa fundamentar todos os atos, são só alguns atos administrativos, certo? Motivo e motivação são distintos. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Olha só. Quando eventualmente a administração tem que fundamentar, ou seja, que ela tem que fazer a motivação do ato administrativo, qual é o elemento do ato administrativo que está violado? Ou seja, ela precisa fundamentar e não faz. Eu vou aqui, quando eu preciso fundamentar e não faço a fundamentação, o que é que eu violo? Eu violo o motivo ou violo a forma? Aqui eu vou violar a forma, porque a forma é a maneira pela qual a administração pública pratica o seu ato. E nessa situação da motivação, foi um ato que a legislação determinou que a administração fundamentasse. Então, se foi um ato que a administração exigiu fundamentação, se ela não faz, ela viola a forma e não o motivo. Cuidado com isso. Cuidado. E o último elemento do ato administrativo é o objeto. E aí o objeto, certo? Pulei aqui, excluí sem querer. O objeto é justamente aquilo que eu estou pretendendo, certo? Com o ato da administração pública é aquilo que eu busco. Como no caso do recapeamento, é de fato o recapeamento. Como no caso de uma aposentadoria do servidor, certo? Eu quero aqui deixar o cargo vago, eu quero aposentá-lo. Show de bola? Vamos para os atributos do ato administrativo, que é presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Olha só o que é que eu quero aqui de vocês para essa revisão. Olha só, esses atributos, eles acompanham o ato administrativo para fazer com que a administração pública consiga executar seus atos de maneira mais ágil. A presunção de legitimidade, certo? Ela deriva de duas outras presunções. Uma presunção de veracidade, isso quando cai ninguém acerta, que é relacionado aos fatos, e a presunção de legalidade, que é com relação à lei. Veja só, aqui eu acho que eu tenho quase certeza que alguém já se deparou com a multa elaborada por um agente de trânsito. Veja só, o agente de trânsito ele não precisa andar com a máquina fotográfica para ficar multando as violações de trânsito. Tampouco ele precisa andar com duas testemunhas para dizer, olha, uma violação de trânsito, vamos ali, pega, corre. Não, ele não precisa disso. Os atos dele têm a presunção de legitimidade. O que ele narra pressupõe verdadeiro com relação aos fatos. E o princípio da legalidade diz que o que ele pratica se pressupõe de acordo com a lei. Essa é a presunção de legitimidade. Certo? Essa é a presunção de legitimidade enquanto atributo do ato administrativo. Tranquilo? O segundo atributo que nós temos é a autoexecutoriedade, que a administração pública poderá colocar e dar efeito aos seus atos administrativos sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Ela não precisa de autorização do Poder Judiciário. Os atos dela, da administração pública, são autoexecutáveis. Não precisa de autorização do Poder Judiciário. Tranquilo? Tipicidade. Significa dizer que os atos administrativos eles têm que ser típicos. Isto é, precisa ter previsão na legislação.
Previsão na legislação. Deixa eu botar aqui. Meu Deus. Tranquilo? Então, os atos têm que ser típicos. E o próximo atributo é imperatividade. A imperatividade, ela traduz uma ideia muito simples, que é a vontade administrativa, ela vai incidir apesar da sua vontade. Sua vontade, ela é completamente desconsiderada. Ou você já viu um agente de trânsito chegar para você e dizendo assim, olha, Tiago, tu quer ser multado? Nunca chegou. Ele multa e está pouco se lascando para a tua vontade. Esse é o atributo chamado de imperatividade. Tranquilo? Beleza? Vamos à frente. O conteúdo aqui agora é de extinção do ato administrativo. Olha só o que é que nós temos aqui a respeito desse tema, com relação à extinção dos atos administrativos, certo? Nós temos a primeira estrutura é o exaurimento. O ato ele veio para uma determinada circunstância, atingiu aquela circunstância para a qual ele foi praticado, se exauriu, acabou-se, certo? Eu vou tirar férias, aí marco minhas férias para, sei lá, algum mês e vou lá usufruir as férias. Então, teve exaurimento, o ato foi extinto pelo exaurimento. Nós temos, além dessa extinção do ato administrativo, nós temos essas outras, e eu vou pular revogação e anulação, que eu vou aqui para o quadro junto com vocês. Eu vou apenas aqui falar para vocês das três últimas agora, porque é mais fácil. Renúncia. Você é beneficiário de um determinado ato administrativo e você não mais o quer. Aí você renuncia. É mais tranquila. Cassação. A cassação também é bem simples. A administração, ela pratica um ato, ela te dá algum benefício, sendo que no conteúdo desse benefício que ela te concede, ela estabelece um conjunto de obrigações, como a Carteira Nacional da Habilitação. Ela te dá a tua carteira, mas estabelece como obrigação você não dirigir embriagado, você não completar 20 pontos. Então, essa é a ideia aqui por trás da cassação. Se a administração concede um benefício, se você violar as obrigações impostas no ato, ela caça o ato administrativo. Então, ela vai caçar sua permissão, certo, de dirigir veículos automotores. É a cassação. Beleza? Caducidade. Caducidade foi por muito tempo esquecida pelas bancas e está sendo revigorada agora. E essa caducidade, enquanto movimento de extinção do ato administrativo, ela diz o seguinte. Olha, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A conceituação ela é difícil de compreensão, mas depois eu vou dar um exemplo que vocês vão matar a pau. Olha só. Caducidade é a extinção do ato administrativo pela superveniência de uma lei nova. Veio uma lei nova contrária ao ato anterior, então ele caducou. Preste atenção no exemplo. Você vai na prefeitura, solicita uma autorização de construção de um prédio, ou de uma casa, ou de algo que você queira. A prefeitura ela vai analisar a legislação em vigor no momento em que você solicita. E nesse momento, o que é que ela faz? Ela visualiza a legislação toda e concede autorização. Naquele momento, o perfil da sua construção era um prédio de até 8 andares. E aí você consegue a construção desse prédio de 8 andares. Sendo que você não constrói, certo? Vem uma lei nova e reduz os 8 andares para 4 andares apenas. Então, isso aí, a superveniência de uma lei nova, uma outra lei, que diminuiu o gabarito de 8 para 4 e fez com que o seu ato administrativo anterior ele caduque, ou seja, que ele fique velho. Então, a caducidade é a extensão do ato administrativo pela superveniência de uma lei nova. Tranquilo? Beleza? Vamos para a anulação e a revogação. Anulação, aqui o motivo é uma ilegalidade. Na revogação é conveniência mais oportunidade. Sendo que o pessoal que estuda esquece que para poder revogar, o ato tem que ser legal. Porque se o ato ele for ilegal, eu vou para a anulação. Porque o motivo da anulação é uma ilegalidade. É o motivo. Aqui, quais são os efeitos da ilegalidade? Efeito ex tunc, ou seja, efeito retroativo. O efeito
da revogação é ex nunc. Toma cuidado com esse efeito que estão pedindo agora, isso, efeito prospectivo. Efeito prospectivo. Aqui, quem é que pode anular? Poder judiciário e administração pública. Na revogação, quem pode revogar? Apenas a administração pública. Apenas a administração pública. Tranquilo, senhores? Beleza? Se for o Poder Judiciário, precisa de um processo judicial. Se for administração pública, processo administrativo. Na revogação aqui também, um processo administrativo para revogar os atos administrativos. Show de bola? Tranquilo? Vamos à frente. Vamos começar agora a trabalhar com licitação pública, certo? Vamos lá, senhores, licitação pública. Olha só, na licitação, o que é que você precisa saber de licitação? Misericórdia. Primeiro, a primeira estrutura que você precisa saber e conhecer são as finalidades da nossa licitação. A finalidade da licitação, primeiro, escolha da melhor proposta. Segunda é competitividade. Você só consegue a melhor proposta se você tiver competição. E a terceira é promover o desenvolvimento nacional sustentável. É essa a estrutura que nós temos aqui da nossa licitação pública, certo? É essa a nossa estrutura da licitação. A escolha da melhor proposta, ela está intimamente ligada com os tipos de licitação e com um princípio chamado julgamento objetivo. E aqui nós temos o seguinte, como os tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, e preço, maior lance ou oferta. Essa é a nossa estrutura que nós temos aqui de tipos de licitação pública, certo? São essas as finalidades. Essa estrutura aqui, ela é necessária para que você compreenda o momento seguinte. Olha só o que é que nós temos aqui com relação ao artigo 37 da nossa Constituição Federal, que estabelece a estrutura da licitação pública. E aqui nós já temos alguns segredos. Olha só o que estabelece. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante licitação pública. Ou seja, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure competitividade, aqui, igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições defetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, certo? Então, aqui existe uma determinação da Constituição Federal para a elaboração de que as compras, serviços, bens, tudo que ela assim adquira, ela deve fazer um processo de licitação pública. Tranquilo? Sendo que, veja só o que é curioso. A Constituição Federal fala, ressalvados os casos especificados na legislação. Que casos são esses? Olha só. Isso daqui que a Constituição está falando é o que a gente chama de contratação direta, que é contratação sem licitação. E essa contratação direta acontece
através de duas hipóteses. Ou é inexigibilidade ou dispensa de licitação. Tem ainda a licitação dispensada ou dispensável. Tranquilo? Beleza, senhores? Toma cuidado com isso que a gente vai um pouquinho mais à frente já trabalhar com isso. E aqui no artigo 2º, no artigo 3º da Lei de Processo, da Lei de Licitação, estabelece aqui a estrutura das finalidades e os princípios correlatos da licitação pública. Isso daqui está caindo muito em prova de concurso, então você tem que tomar o devido cuidado. Olha só o que estabelece. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, que aqui é competitividade, selecionar a proposta mais vantajosa, escolha da melhor proposta, e será processada e julgada em conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade. Aqui está faltando, certo? Não sei o que foi que houve, eu acho que foi culpa do estagiário, vou conversar com ele, mas está faltando a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como outra finalidade, certo? Da licitação. Mas veja só a continuação do artigo. Julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação a instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que assim são correlatos. Essa a nossa estrutura de princípios da administração pública relacionados à licitação. Veja só, o que eu tenho e separei para vocês com relação a essa estrutura é que a maioria desses princípios eles estão encaixados no artigo 37 da Constituição Federal, que são princípios expressos, então você não precisa fazer muito comentário. Mas eu queria aqui fazer alguns elos e algumas ligações para que vocês assim compreendam. A legalidade aqui é fazer com que a administração pública faça a licitação, as suas compras, respeitando a lei de licitação. A impessoalidade, ela está intimamente ligada com a igualdade entre os licitantes, a promoção da competitividade, o julgamento objetivo, certo? É a estrutura em que não vou criar nenhum tipo de privilégio, a não ser que a legislação assim determine, como, eventualmente, a concessão de benefícios para empresas nacionais, a concessão de benefícios para micro e pequenas empresas. Então, esse princípio da impessoalidade, ele está preocupado com a promoção da competitividade, como também a igualdade entre licitantes, o julgamento objetivo e a competitividade. São preocupações correntes porque eu só consigo melhor proposta se eu proteger a isonomia, se eu proteger a competitividade. Se eu não tiver competitividade, não tem como eu alcançar a melhor proposta. Certo? A moralidade e a probidade administrativa, deixa eu mudar a cor aqui. A moralidade e a probidade administrativa são princípios correlatos que faz com que o servidor público, na lei de licitação, no procedimento de licitação, ele paute sua conduta justamente em parâmetros de honestidade, decoro, boa-fé e ética nas compras e nas contratações. Então, ele tem que se comportar dessa maneira. A publicidade é princípio expresso, que traduz a mesma lógica, que a licitação ela tem que ser transparente, ela tem que ser pública, ela tem que dar devida publicidade. Tem que tomar cuidado com esse princípio aqui relacionado à licitação, notadamente porque é o seguinte. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Melhor anotar aqui. Nós temos as seguintes modalidades de licitação. Isso aqui são os tipos de licitação. As modalidades estão aqui, ó. Modalidades. Concorrência. Tomada de preço, convite, concurso, que não é o concurso público, e o leilão. Isso aqui previsto na lei de licitação. E esse último aqui, o pregão, previsto na lei 10.520. Tranquilo? Olha só o que acontece aqui. Essas licitações, elas precisam ser publicadas no Diário Oficial, para dar ampla publicidade, para que todo mundo consiga conhecer o conteúdo da licitação. É essa a ideia por trás aí dessas modalidades que nós temos
de licitação. Sendo que nessa modalidade de convite, a lei ela não exigiu a necessidade de publicação em diário oficial. O que existe é um convite, e tem convidado no mínimo 3 empresas para que elas assim ofereçam suas propostas. E aí, nessa situação específica, acontece que o princípio da publicidade ele é respeitado pelo convite no mínimo de 3 empresas, a não ser que exista uma justificativa para ser menos que 3, mas existe também uma determinação de fixar o instrumento convocatório aqui do convite, que é a carta convite, dentro da repartição pública, no átrio da repartição pública, que é a última sala que dá acesso à rua, para que todos assim tenham acesso ao instrumento convocatório no convite. Então, o convite ele não precisa ter publicação, mas ele precisa obedecer à publicidade. Toma cuidado com isso aqui. Vinculação ao instrumento convocatório, a ideia por trás de que a administração criou as regras, então ela tem que obedecer às regras que ela criou. Se ela fez uma licitação pelo menor preço, ela tem que comprar pelo menor preço. Se ela fez pela melhor técnica, ela tem que avaliar pela melhor técnica. Se ela fez técnica e preço, da mesma forma. Então, a administração ela está vinculada aos critérios e as normas que ela criou para regulamentar aquele processo de compra ou de aquisição. Julgamento objetivo é esse daqui, relacionado aos tipos de licitação, que a administração tem que deixar clara como é que ela vai julgar os processos. Ela não vai eleger critérios subjetivos, mas objetivos. A adjudicação compulsória, olha só, preste atenção nisso. Quando você vai para uma licitação, você vai para um processo de licitação, você passa por todas as etapas e nos finalmente você é sagrado como vencedor, certo? Você ganhou a licitação, você está feliz, um contrato com a administração pública. O problema que acontece aqui, verdadeiramente, é que esse princípio da adjudicação compulsória não traduz em um direito da empresa a ser contratada. Ela diz apenas e tão somente que, se a administração vier contratar, vai contratar com o vencedor. Mas não é uma obrigação da administração contratar, certo? Não é obrigação dela, da administração, contratar. Então, a adjudicação compulsória significa que a administração adjudica o objeto da licitação para aquele licitante vencedor, mas não tem a obrigação de contratar. Se vier contratar, contrata com esse cara. Tranquilo? Beleza? Competitividade, a gente já falou. Formalismo. Como é um processo de compra, é o processo que a administração pública tira dinheiro do bolso, então eu preciso que o procedimento ele seja formal. Eu preciso que o procedimento ele tenha uma liturgia, obedecendo um conjunto de regras. É necessário realizar exatamente essa estrutura do formalismo. Se eventualmente existir alguma estrutura que foi desobedecida, o ato ele será ilegal e, portanto, passível de anulação. E, por fim, sigilo de proposta. Eu só consigo promover competitividade se a proposta for sigilosa. Se você souber a proposta do seu concorrente, você vai derrubar exatamente os centavos que vai fazer com que você ganhe a licitação. Tranquilo? Beleza? Vamos à frente. Contratos administrativos, certo? Aqui na estrutura dos contratos administrativos, antes, porém, de contratos administrativos, eu vou tratar aqui com vocês a contratação direta, as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade. Olha só, aqui nós temos 3 situações previstas no artigo 25 da Lei de Licitação que estabelecem a contratação direta por inexigibilidade. A primeira estrutura que você tem que saber aqui a contratação direta por inexigibilidade é que aqui não há competição. Veja, como o objetivo da licitação é promover competitividade, na inexigibilidade não há competição. Se não há competição, eu não faço licitação. Então, aqui eu compro direto. São 3 situações. Primeiro, fornecedor exclusivo. Quando eu tenho só um fornecedor, não preciso licitar, porque vai ser somente uma pessoa. Segundo, serviço técnico especializado. Serviço técnico especializado.
E 3, atividades artísticas. Atividade artística é porque eu não consigo, de fato, comparar o fazer artístico. Aí não tem como ter competitividade, não há como ter um julgamento objetivo. Então, essas situações aqui, você faz a contratação direta. Já na dispensa de licitação, há competição, certo? Há competição, a licitação ela é possível, sendo que o administrador ele pode afastar por força da autorização do artigo 24 da Lei de Licitação, as hipóteses que lá se encontram. Tranquilo? Beleza? Vamos aqui para os contratos administrativos. Os contratos administrativos é o que vem depois da licitação, certo? O que vem depois da licitação. A primeira estrutura que eu tenho que ver aqui com vocês é, primeiro, o contrato administrativo e o contrato da administração, certo? Nós temos contrato administrativo. Esse contrato administrativo, primordialmente, ele é regido pelo direito público. E eu posso, eventualmente, utilizar as regras do direito privado. No contrato da administração, é um contrato celebrado pela administração, mas ele é regido pelo direito privado. Ele pode ser, supletivamente, utilizar regras do direito público, mas o contrato da administração pública, ele é um contrato de direito privado. Então, o nosso contrato, nossa licitação, ela se preocupa com esse tipo de contrato aqui. Ela trata, assim, de passagem e com algumas normas do contrato da administração. Mas a estrutura central é do contrato administrativo e essa é a nossa preocupação. As características primordiais do contrato administrativo são essas que estão aqui, certo? Primeiro, a presença da administração pública. É essencial no contrato administrativo eu ter a presença da administração pública. Desculpa, gente. A segunda característica é que, como eu estou tratando com orçamento público, recurso público, dinheiro dos contribuintes, esse contrato tem que ser formal. Eu tenho que controlar, a sociedade precisa controlar esse contrato, esse pacto administrativo. Então, ele tem que ser formal, ele tem que ser escrito. O contrato verbal só existe em uma situação, que são compras de pronto pagamento, certo? Que a administração pública, ela contrata. É uma situação muito peculiar, é uma situação rara e de exceção. Tranquilo? Toma cuidado. É possível contrato verbal? É, para compras de pronto pagamento. Toma cuidado. Segunda característica, comutatividade, que é equivalência entre as obrigações contratuais. A comutatividade é justamente quando eu tenho um contrato, eu vou querer contratar algo perante uma empresa e essa empresa vai me fornecer algo para a administração pública. Então, aquilo que ela está fornecendo tem que ser compatível com o preço que a administração pública está pagando. A administração pública nem pode pagar muito para algo que não vale tanto, nem tampouco a empresa poderá ser forçada a dar um determinado objeto e a administração pagar pouco ou não pagar. Tem que ter comutatividade, equivalência entre as obrigações. Quarta característica que nós temos aqui do contrato administrativo é a pessoalidade ou a confiança recíproca, que é o seguinte: a empresa licitante venceu a licitação, então é ela que tem que executar. Ela não pode subdelegar, subcontratar o objeto da licitação. Ela até pode, parte pequena, e desde que é autorizado pela administração pública, mas a regra central é que ela deve executar aqui o objeto do contrato. Tranquilo? Beleza? Bilateralidade. Essa bilateralidade ela vem justamente para fazer um contraponto ao ato administrativo. O ato administrativo ele é uma manifestação unilateral de vontade, certo? Unilateral de vontade. Já no contrato administrativo é uma manifestação bilateral, são obrigações para ambas as partes, certo? No contrato administrativo é uma via de mão dupla. No ato administrativo não. A administração pratica o ato, certo? É apenas ela que faz uma manifestação unilateral de vontade. Tranquilo? Próxima situação, próxima característica é o contrato por adesão. Aqui o contrato ele já está presente na estrutura da licitação. As cláusulas são cláusulas obrigatórias previstas no artigo 55 da Lei de Licitação. Então, essa situação aqui, a administração pública ela não tem a obrigação, certo? Ela não tem a obrigação, certo? De criar um outro contrato.
ela tem uma estrutura específica, ela não pode negociar as cláusulas contratuais. Esse é um contrato de adesão, bem parecido com um contrato de financiamento, quando você vai financiar qualquer coisa, bem parecido com um contrato de telefonia, quando você vai na TIM, na Vivo, na Claro, na Oi, enfim, em qualquer operadora de telefone, você não escolhe as opções contratuais, você apenas assina um contrato que está lá pré-pronto, na licitação da mesma maneira, certo? E o marco característico primordial dos contratos administrativos, que justamente por isso que você fala que eles são regidos pelo direito público, é outra característica chamada cláusulas de privilégio, certo? Que posiciona a administração pública em um patamar elevado, em um patamar superior ao administrado. Essas cláusulas de privilégio é o que caracteriza um contrato administrativo. Tranquilo? Beleza, senhores? Vamos aqui à última dica, improbidade administrativa. Deixa eu só apagar aqui para a gente matar a improbidade administrativa. Olha só, de improbidade administrativa eu tenho dois conceitos necessários para que a gente mate isso daqui. A improbidade administrativa. Primeiro, é a configuração de agente público para fins de improbidade. Agente público é o seguinte, agente público, primeiro, servidor efetivo. Servidor efetivo, que ele pode ser o isolado, que é aquele que não pode ser promovido, ou de carreira. Servidor comissionado, que ocupa cargo em comissão. Também pode praticar ato de improbidade administrativa. O empregado público regido pela CLT. Das fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, também pode praticar ato de improbidade administrativa. D. O voluntário. O voluntário, ele também pode praticar ato de improbidade administrativa. Veja que aqui ele não recebe nada como remuneração. Ou seja, a remuneração ela é irrelevante para a configuração do ato da improbidade. Terceirizado, contratado mediante licitação, também pode praticar ato de improbidade administrativa. F. Danado do estagiário. O estagiário também pode praticar ato de improbidade administrativa. G. Agente político. O agente político, ele pode também praticar ato de improbidade. O agente político é aquele que tem sua vinculação para com a administração pública decorrente de um mandato, de uma eleição. E esse agente político aqui tem apenas um que não responde por improbidade, que é o presidente da República, porque ele está sujeito aos crimes de responsabilidade. Os outros respondem por improbidade administrativa. Então, o conceito de agente público, para efeitos da lei do sujeito ativo, é esse daqui. Mas nós temos ainda outras estruturas. Olha só, o servidor, o comissionado, bicha, aqui engoliu a palavra, empregado público, voluntário, terceirizado, estagiário, agente público. H. O partícipe. O partícipe, certo? É o particular, certo? Aqui é o particular, ou seja, ele não é servidor público, ele é um particular que ele vai atuar nas modalidades de auxiliar, induzir ou concorrer. Aqui ele precisa da figura do servidor. Ele precisa do servidor. E aqui o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende pela teoria da dupla imputação. Ou seja, para o particular ser penalizado, eu preciso ter a participação de um servidor de maneira obrigatória. E herdeiro.
a figura do herdeiro, ele responde, certo? Nos limites da herança. Desde que seja na modalidade enriquecimento ilícito ou lesão ao erário. Somente nessas duas situações. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é a estrutura dos agentes para fins de improbidade administrativa. Espécies. Espécies de improbidade. Primeiro, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, aplicação irregular de benefício fiscal ou tributário. E 4, violação a princípios. Vamos lá? Olha só. No enriquecimento ilícito, ele tem um núcleo essencial, que é receber vantagem indevida. Aqui na lesão erária também tem, praticar ato violando norma legal ou regulamentar. Você, quando lê o artigo 9º, que é o do enriquecimento ilícito, e o artigo 10º, que é o do lesão erário, você vai ver que nos artigos sempre tem receber vantagem devida e no lesão erário praticar ato violando norma legal ou regulamentar, o núcleo essencial. Com isso aqui você já identifica enriquecimento ilícito e lesão erário, tá certo? Vamos lá. O elemento subjetivo, nessas duas não tem esses segredos aqui. O elemento subjetivo, aqui é a conduta dolosa. Na lesão erário, dolo ou culpa. Isso aqui despenca em prova de concurso. É a única modalidade que admite culpa. Aqui, conduta dolosa e violação a princípios, conduta dolosa também. Tranquilo? Suspensão dos direitos políticos, aqui de 8 a 10. Na lesão ao erário, de 5 a 8. Na aplicação irregular, de 5 a 8. E na violação a princípios, de 3 a 5. Show de bola? Tranquilo, senhores? São dicas breves, dicas rápidas para o nosso concurso. Toma cuidado com a Fundação Getúlio Vargas, que ela é uma banca bem parecida com o CESP, de uma cobrança bem mais puxada do que as outras bancas. Tranquilo? Qualquer dúvida, vai lá no Instagram e manda um direct aí, que a gente troca uma ideia. Grande abraço e até a próxima.